Tava navegando pela internet hoje. Na real, tava assistindo um jogo da MBR. Quando um amigo meu em call no Discord falou que tinha saído uma notícia no Draft 5 onde o Fer tinha sido racista. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Bem, a notícia que o Draft 5 postou foi essa e eu vou estar deixando o link dela na descrição. A notícia fala que a MBR aplicou uma multa no Fer por conta de uns comentários que ele fez na stream. Que no caso foi de um clipe dele que viralizou no dia 1º, onde nesse clipe ele falava isso. De mexer no cabelo, moleque, você tá triste porque o seu cabelo é duro e é ruim? Tá triste porque o seu cabelo é ruim? O meu cabelo é bom, aí ó, meu cabelo lisinho, ó, que bagulho bom, ó isso aqui. O vídeo é tirado um pouco de contexto, mas isso não vem ao caso. Pra gente falar do caso do Fer, primeiro a gente precisa entender um pouco do conceito de racismo. Bem, o racismo, ele consiste no preconceito e na discriminação com base de percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. 3 palavras bem importantes para a gente estar podendo falar desse assunto são racismo, preconceito e discriminação. Essas palavras servem como pilares para eu também estar falando um pouco sobre algumas coisas que eu vi no Twitter sobre esse caso. Eu não sou do tipo de pessoa que olha muito o Twitter, mas nessa publicação eu decidi dar uma olhada e principalmente na parte dos comentários. E é incrível como lá as pessoas são totalmente detentoras da verdade, e se você tem alguma opinião contrária a elas, aí meu amigo, você tá ferrado. E isso me chamou bastante atenção porque eu não tinha nenhuma noção do quão o Twitter era tóxico. Mas vendo esses tipos de comentários eu fiquei tipo... O que tá acontecendo aqui, velho? Alguns comentários me chamaram bastante atenção, principalmente esses. Essas pessoas tinham um ponto de vista de não ter visto o racismo porque ele só estava falando do cabelo. E por elas terem esse ponto de vista, não significa necessariamente que elas são racistas. A gente tem 2 pontos que a gente pode falar sobre isso. O primeiro ponto é que nem todos nós temos as mesmas vivências. A gente tem criações diferentes, com famílias diferentes, em locais diferentes, de diferentes classes. E o outro ponto é algo que a gente pode chamar de racismo estrutural, que na verdade já é bem conhecido por esse nome. Para quem não sabe, o Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, no ano de 1888. Com isso, os negros puderam ser livres, mas não tiveram nenhum apoio para poder ingressar na sociedade. E por conta dessa herança histórica de anos e anos de escravidão, assim nasceu o racismo estrutural. Às vezes a pessoa não é maldosa, às vezes a pessoa não é racista, mas como ela foi criada daquela forma naquela sociedade, para ela não vê maldade naquilo. A nossa sociedade é estruturada dessa forma, então eu acho que esses julgamentos são um pouco equivocados. Silvio Luiz de Almeida, que é o autor do livro O que é o Racismo Estrutural, tem algumas concepções sobre o racismo. E numa delas, ele fala que o racismo estrutural tem como a normalidade do racismo. E ele fala que funciona tanto como uma ideologia para a naturalização da desigualdade. Ou seja, a gente sempre está bem suscetível ao erro, já que é algo que está enraizado na nossa sociedade e na nossa vivência. E sim, Fernando Alvarenga foi racista, mas não de uma forma maldosa. E é bem aparente que ele simplesmente não quis ser racista, mas infelizmente acabou sendo. E o que mais me incomoda era como a galera estava se portando diante disso no Twitter. Porque o mais engraçado é que mesmo não sendo aparente que ele queria ser racista, as pessoas trataram ele da forma mais desprezível possível. E o que é mais bizarro é a forma que as pessoas comentam e respondem pessoas que têm opiniões diferentes dela. E aqui a gente vê um pequeno exemplo de... Eu não sei explicar isso. Desculpa, meu Deus. A pessoa tenta criticar algo julgando ser racista e ela tá sendo racista. Meu Deus. E o que é bem complicado, principalmente na área do Twitter, é que a maioria das pessoas não fazem críticas construtivas. Elas simplesmente só tentam ser intelectualmente mais aptas do que as outras pessoas. Só isso mesmo. Sendo que assuntos que realmente devem ser debatidos, na real não são. São só mais um motivo de tretinhas de internet.
E eu sempre me pergunto, quando realmente as pessoas vão parar de só falar besteira e realmente tentar debater sobre o assunto com pessoas que têm opiniões diferentes delas? E o racismo é um dos temas de principal debate que tem que ocorrer. Até porque todos têm que ser tratados de maneira igual. A real é que ninguém é superior a ninguém por ter a cor de pele diferente. Eu só falei isso porque é um assunto bem complexo e muito extenso. E eu acho que talvez esse vídeo dê uma ajuda pra vocês falarem mais um pouco sobre isso. E se tu tem alguma opinião contrária à minha, comenta aí, vambora debater. E se tu gostou do conteúdo, não se esquece de se inscrever e deixar seu gostei. Desde já agradeço. Valeu.